Amigos, neste vídeo indicarei a vocês um livro muito interessante de um dos autores mais famosos do direito. O livro é Como Nasce o Direito, de Francesco Carnelucci. Carnelucci que tem vários livros excelentes e um deles, As Misérias do Processo Penal, já foi objeto de vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu falei bastante naquele vídeo, salvo engano, tem uns 40 minutos tratando dos principais pontos de As Misérias do Processo Penal. Um livro que eu indico para todos que amam as ciências criminais e principalmente que querem entrar na advocacia criminal. E agora eu quero falar sobre esse livro aqui, Como Nasce o Direito, que parece muito com um livro de introdução ao estudo do direito. Parece, em certa medida, com os livros do Miguel Reale, do Paulo Nader, com a diferença que, como você pode ver, é um livro muito pequeno. Esse livro aqui tem poucas páginas, essa edição particularmente tem 88 páginas, então você consegue ler rapidamente. E essa obra aqui do Carnelucci eu li ainda durante a faculdade. Eu lembro que foi um momento que eu estava adquirindo muitos livros clássicos de grandes autores, Rousseau, enfim, vários outros autores, e aí eu encontrei esse livro aqui e adquiri e li rapidamente. Só que naquele momento eu não marquei nada, eu apenas li o livro, achei que as informações eram, de certa forma, tão óbvias que eu nem precisava marcar nada. E agora eu li novamente esse livro do Carnelucci, dessa vez marcando. E como vocês podem ver, eu gosto de marcar bastante. Eu marco normalmente com lápis, porque com o tempo aquela informação já não tem tanta importância mais, então você pode apagar, na minha opinião é melhor do que marca-texto e caneta. Então vejam que eu gosto de marcar o livro inteiro para destacar aqueles pontos mais interessantes. Isso é uma dica que eu quero deixar já no início deste vídeo. Quando você está lendo um livro e tem aquele objetivo de fazer marcações, marcar com lápis, caneta, marca-texto ou até resumir o livro, você lê com mais atenção, porque aí você fica procurando aquilo que é mais importante, e quando você procura aquilo que é mais importante porque você vai marcar, você encontra coisas que não encontraria numa leitura sem marcações. Eu posso dizer a vocês, não é porque hoje eu sei mais do que eu sabia durante a faculdade, mas ler agora esse livro, que é bem básico, mas com o conhecimento que eu tenho hoje e fazendo as marcações, me dá uma outra visão de um livro que eu achava que era tão básico que nem precisava ter nada marcado. Então fica essa dica logo no início. Eu recomendo, mesmo que seja um livro aparentemente básico, que você faça marcações de lápis. E esse livro aqui é BBB. Bom, Barato e Básico. Ele é um livro aparentemente básico, apesar de ter várias informações relevantes, vários conceitos e vários exemplos, como eu já vou falar. O livro é muito barato, esse livro aqui custa, salvo engano, R$15 no site da Amazon. Eu vi em outras edições até R$25, R$30, mas o valor é mais ou menos esse, de R$15 a R$30 você compra esse livro do Francesco Carnelucci. Essa edição, como eu falei, tem 88 páginas, é um livro excelente para estudantes de direito, principalmente para quem está começando. Se você é professor da graduação e principalmente professor do primeiro ano da graduação em direito, eu até sugiro repassar esse livro aos alunos, sugerir a eles como leitura, ao lado do famoso Caso dos Exploradores de Caverna, sugerir a leitura desse livro aqui, que em poucas dezenas de páginas pode dar uma visão geral para depois entrar em outros livros mais profundos, como o próprio livro de introdução do Miguel Reale, do Paulo Nader, do Tércio Sampaio e de vários outros que também vão dar uma profundidade excelente e aí vão aprofundar muito mais, até pela quantidade de páginas, que esse livro aqui. Mas para uma visão geral, esse livro é excelente. Então eu recomendo para estudantes de direito, mas se você está no final da faculdade, se você já é advogado, mesmo assim você pode ler esse livro aqui, porque
porque vai aprender algumas coisas novas, algumas explicações que talvez você não tenha não tenha pensado ainda. E de certa forma esse livro é interessante até para leigos, porque como eu vou demonstrar daqui a pouco, tem até algumas passagens que são exemplos banais, exemplos que você daria para o seu tio, para a sua tia, para o seu pai, para a sua mãe, que não são do direito. Para você tentar explicar alguma coisa jurídica, você daria alguns exemplos que estão aqui, sobre legítima defesa, sobre o que é a legislação, o papel do juiz. Então, é um livro que realmente vale a pena, não apenas para os aplicadores do direito, aqueles que são juristas, mas também para estudantes e até para leigos. Eu até vou deixar aqui uma sugestão. Se você é casado ou é casada, tem namorado, namorada, um irmão, pai, mãe, que não entendem muito bem aquilo que você faz, o que você estuda, e você quer dar a eles uma visão do que é o direito, do que você faz no seu trabalho, do que você realmente estuda, então eu sugiro que você dê esse livro de presente. É um livro barato e que vai dar uma visão geral para qualquer pessoa, mesmo que aquela pessoa nunca tenha frequentado uma faculdade de direito. É um livro que vai do zero até determinado ponto, fala sobre vários assuntos como eu vou falar. E sobre esse aspecto de ser até uma boa leitura para leigos ou para quem está começando agora a faculdade de Direito, a página 42 tem um exemplo muito interessante. Carnelutti fala: em uma palavra, o chefe não diz a Tício: tu não deves matar ou roubar, e se matas ou roubas, as consequências serão que se lhe infligirá uma certa pena. Terá de restituir a coisa roubada e ressarcir os danos. Mas sim, e aí entre aspas, se um cidadão qualquer matar um homem ou roubar uma coisa, se lhe aplicarão tais e tais sanções. Ou, mais brevemente, quem mata um homem ou rouba uma coisa, sofrerá estas ou aquelas consequências. A esses mandados hipotéticos e gerais se dá o nome de legislação. Então olha só, ele está falando que o que é a legislação não é dizer para Tício, você não deve matar ou roubar porque você, se fizer isso, vai ter uma consequência. É dizer de forma geral, como ele coloca aqui, se o cidadão qualquer matar um homem ou roubar uma coisa, etc, etc. E aí em seguida ele fala, a legislação é isso. A legislação é esse mandado hipotético e geral. Então olha como é interessante até para um leigo entender o que está neste livro. E ele fala sobre vários assuntos. Apenas para lembrar alguns tópicos aqui que estão no sumário, ele acaba ramificando alguns tópicos, mas ele fala sobre direito e economia, direito e moral, o delito, ele fala muito sobre a relação entre direito civil e penal. Ele fala que um surgiu com o outro, não é que um surgiu antes do outro, os dois surgiram juntos. E ele explica muito bem quanto à questão do furto e da propriedade. É um tópico que ele fala bastante, apesar de ser um livro curto, como eu disse, mas ele fala muito que o furto só existe porque há propriedade, e a propriedade só é respeitada porque há o furto. Então ele faz essa relação entre civil e penal de uma forma muito interessante, fala sobre contrato, legislação, que eu acabei de mostrar, juízo, Estado, e sobre Estado ele fala bastante, sobre comunidade internacional, ele fala, até quando ele escreveu isso daqui, ele falava que na Europa estava surgindo uma comunidade internacional. Então vejam como é interessante, é uma previsão da União Europeia que ele estava fazendo aqui. E em seguida ele fala sobre jurisprudência, ele fala muito sobre a economia, é algo que está no primeiro capítulo, mas ele acaba relacionando o direito com a economia, também no capítulo 4º, que é o capítulo da propriedade, no capítulo 5º, sobre o contrato. Então é um livro muito interessante para você ter uma visão geral do direito, dessa parte introdutória do direito. Assim, fica a minha dica do livro Como Nasce o Direito, de Francesco Carnelutti. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal.
canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, lista de transmissão no WhatsApp para receber todos os meus artigos e vídeos, além de encontrar artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e eu peço a você que, se gostou do vídeo, compartilhe para que essa sugestão chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo.